Boa madrugada, cidadãs e cidadãos, boa madrugada, alminha. Vamos agora à terceira parte do relato Oculto Profano. E olha só o que vai acontecer. Fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além. A morte do homem daquele jeito estranho me deu certo medo. Será que tinham feito mesmo algo para ele? Será que alguém tinha esse poder? Bom, eu não acreditava de maneira alguma nisso. Um dia precisei rodar com a secretária Bia para coletar alguns itens estranhos após o almoço. Paramos em diversos pontos da cidade de São Paulo. O roteiro foi bem extenso. Tivemos paradas no Mosteiro de São Bento, no Edifício Martinelli, na Rua APA, em alguns outros pontos da cidade, como casas de tempero, clínicas que pareciam suspeitas e, por fim, no Cemitério da Consolação. Em cada um dos pontos pegávamos coisas, às vezes pacotes pequenos, em outros eu tinha que encaixar grandes volumes no porta-malas. Eu juro que os itens coletados iam desde temperos, velas, até algumas caixas de madeira e sacos plásticos com coisas que pareciam varetas dentro. Pegamos também alguns produtos líquidos e pastosos que eu não me atrevo a dizer o que seriam, mas que eram muito estranhos. No cemitério, recolhemos uma caixa com terra. Eu fiquei com medo de ter mais coisas além de terra naquela caixa, mas preferi não pensar a respeito e nem me meter. Afinal, um dos principais motivos de eu estar nesse emprego era a questão de eu ser um cara discreto. Após todo o roteiro, a secretária Bia pediu que eu a levasse para o seu apartamento. Ela falou assim: me deixa no prédio e em seguida vá direto para a casa dos patrões, lá onde você está dormindo, e deixe tudo lá. O Anzo vai descarregar o carro. No caminho do prédio dela, a secretária começou com um papo estranho. Ela perguntou assim: André, o que você acha da Jane? Eu estranhei. Da Jane? Bom, não sei. E ela falou: mas a Jane é bonita, não é? Eu concordei e ela continuou: André, você já saiu com alguém aqui em São Paulo? Eu respondi que não e fui enrolando para chegarmos logo no nosso destino. E assim chegamos ao prédio dela. Eu parei em frente, então ela reclinou o corpo para a frente e ficou bem perto do meu ouvido, pois ela estava no banco de trás, e então sussurrou assim: você quer subir? A gente pode agradar um ao outro. Você gosta de algemas? Eu tenho várias algemas, eu adoro algemas. Olha, eu nem era um cara tímido e também não sou de recusar mulher. O problema é que eu não tinha criado interesse por Bia. Ela era estranha e assustadora como todos naquela casa. Sim, ela era linda. Como a patroa também era linda. Como a própria cozinheira Quimares era muito bonita. Mas, obviamente, ninguém superava a beleza da Jane. Sem contar que a Jane tinha uma beleza natural e sincera. Então eu tive mesmo que inventar uma desculpa. Bia deu uma mordidinha de leve no lóbulo da minha orelha. Aquilo me arrepiou. Então eu puxei a minha cabeça para o lado e falei: não, hoje não. Ela riu, se recompôs e falou bem séria: você jamais terá outra chance, querido. Não se esqueça. Volte direto para casa e deixe tudo lá. O Anzo descarregará o carro. Eu concordei e saí. Foi por pouco. Confesso que minha força de vontade foi muito testada naquele dia. Voltei para casa, entrei com o carro na garagem. Nesse momento eu vi 4 pequenas luzes brilhantes no fundo da garagem. 2 luzes estavam mais para cima e outras 2 um pouquinho mais para baixo e ao lado.
Então, as luzes foram se aproximando e, mesmo no escuro, eu vi pela silhueta que eram duas pessoas que estavam se aproximando. Aqueles eram os olhos das pessoas. Que olhos demoníacos seriam aqueles? Sim, eram Anzo e Quimaris, o segurança da manutenção e a copeira faz tudo. Eles se aproximaram para pegar os itens que estavam no carro e seus olhos tinham ficado normais. Estavam sorridentes. Como eu estava no carro e o carro estava parcialmente dentro da casa, com as rodas de trás e o porta-malas para fora da garagem, eu desembarquei e perguntei: vocês podem colocar o resto do carro para dentro quando terminarem de descarregar? Eu estava assustado com aqueles olhos que eu tinha visto. Os dois começaram a descarregar o carro e a pegar as coisas do banco de trás. Então, a copeira Quimaris perguntou: há coisas no porta-mala, não há, André? Eu confirmei, destravei, abri o porta-malas e mostrei para ela, pedi para que ela viesse olhar. O mais estranho é que nem ela e nem Anzo vieram ver. Eu os chamei e eles continuaram lá parados. Então peguei um saco com incensos e estiquei o braço para que eles pegassem, mas eles não pegaram. Continuei tentando, mas eles ficavam parados no limite da garagem. Eu estranhei e falei: Tó, pega! E eles não pegaram mesmo, então o Anzo falou assim: coloca o carro inteiro para dentro da casa, por favor. Eu perguntei brincando: ué, por quê? Vocês não podem dar um passo aqui para fora de casa? É isso? Vocês não conseguem? Óbvio que eu falei brincando, mas eles não riram. Continuaram parados. Então eu decidi enrolar mais um pouco. Tem certeza que vocês não querem vir aqui me ajudar? Tem bastante coisa no porta-malas. Anzo repetiu: por favor, coloque o carro inteiro para dentro da casa. Eu ia fazer outra piada, mas de repente o carro começou a andar para frente, para dentro da garagem. Mas como? Era um carro pesado e ele estava ancorado pelo freio de mão. Olhei para a frente e vi a pequena cozinheira Quimaris puxando o carro. Sim, ela estava arrastando o carro, puxando pela parte da frente. Sozinha, aquela bela, delicada e magrela mulher estava arrastando um carro muito pesado. Assim que o carro estava completamente dentro da garagem, ambos começaram a descarregar as coisas. Eu entrei e eles me olharam e sorriram. Novamente, os seus olhos acenderam. Eu juro que eu pensei em fugir naquela hora. O que seriam aquelas pessoas? Então eu entrei na casa e deixei aqueles dois esquisitos descarregando o carro. 2 dias depois houve uma festa na casa. Era uma festa beneficente. Arrumaram mesas nos jardins, contrataram buffet, músicos e tudo mais. Eu trabalhei demais naquele dia. Trabalhei tanto que acabei não pensando mais na estranheza de tudo. À noite, os convidados começaram a chegar. Aparentemente, seria uma festa cristã. Havia um cavalete com uma bela imagem de Jesus Cristo. Foram entrando convidados famosos de diversas áreas, mas principalmente lideranças religiosas católicas, protestantes, pentecostais, neopentecostais e evangélicas em geral. Na festa foram recolhidas doações altíssimas para algum tipo de ação social ou de caridade. A patroa fez um discurso no microfone criticando o assistencialismo e falando mal de um outro padre famoso que não estava lá, que costuma trabalhar com viciados. Depois, o patrão, dono da casa, fez o seu discurso criticando o mundo moderno e como tudo está em decadência, que era preciso voltar aos tempos antigos. Por fim, as apresentações acabaram, todos aplaudiram e ficou somente tendo a festa mesmo. Não havia só as celebridades religiosas, mas também pessoas famosas de diversas áreas. Muitas pessoas da televisão, de várias emissoras pequenas e médias, estavam lá, além de jornalistas, empresários conhecidos, e todos dançavam, conversavam
Era uma festa do tipo que sai em coluna social. Fiquei em pé em um canto observando tudo aquilo. A música rolava solta e todos dançavam. Certo ponto, Jane veio até mim. Estava maravilhosa, muito bonita mesmo. E ela perguntou: "E aí, André, você não dança não?" Eu respondi: "Não posso, né? Sou só um empregado." Nisso, aproximou-se o Dr. Malfas. Ele estava diferente, mais solto, meio feliz e meio alto. Estava animado mesmo. Ele meio que me abraçou e falou assim: "André, eu falei com todo mundo. Pode se divertir sim, rapaz. Já não está mais em horário de trabalho. Vai, se solta." Eu respondi: "Muito obrigado, doutor, mas é que eu sei o meu lugar." E ele disse: "Ah, é? Vocês estão precisando de um ânimo a mais." Ele entrou dentro da casa e voltou 2 minutos depois com 2 taças de champanhe e falou assim: "Tomem, tá geladinho. Eu guardei para o final da festa, mas jovens como vocês não devem beber nada muito pesado, por isso brindem e bebam." Jane, toda feliz, pegou uma das taças e eu peguei a outra. O Dr. Malfas se aproximou. Nós brindamos. Jane deu um longo gole em sua taça e se virou para a pista. Pegou na minha mão e disse: "Vem, vamos dançar." Sem que ninguém visse, eu despejei o champanhe no jardim, coloquei a taça na mesa e fui. Óbvio, eu não ia beber nada a mais que o Dr. Malfas me desse. Aquilo era uma violação. Dançamos por alguns minutos. Eu já não sabia dançar mesmo, por isso apenas me mexi de leve acompanhando Jane e admirando como ela era linda. As celebridades presentes na festa estavam se acabando. A festa foi avançando, várias músicas tocaram, algumas pessoas foram embora, outras estranhas foram chegando e todo mundo foi se soltando muito e a madrugada foi avançando. De repente eu senti um cheiro estranho no ar, um cheiro que estava impregnando tudo. Calma, não era um cheiro de nada proibido, mas também não era um cheiro conhecido. Olhei para as mesas e eu vi Dr. Malfas. Ele estava acendendo uma espécie de flor, uma flor grande, roxa, em cima de um vaso. E essa flor era colocada no meio de cada mesa e o Dr. Malfas, com o isqueiro, acendia o meio da flor e ela soltava uma espécie de fumaça roxa, leve. Só de sentir o começo desse cheiro, tudo pareceu girar. Eu não sei, talvez aquele odor fosse forte demais para mim. Então a Jane falou assim: "Nossa, eu tô muito tonta e morrendo de sono, eu vou deitar, tá?" Antes que eu respondesse, Dr. Malfas veio até nós dois, segurou firme no meu pulso e no da Jane e falou assim: "Olha, eu acho bom vocês dois irem dormir, já está tarde." Se fosse um dia normal, eu estranharia aquele homem me dando ordens nesse nível, mas eu ignorei, eu também estava cansado. Então, eu e Jane fomos em direção à casa. No jardim, lá atrás, as pessoas da festa se acabavam de dançar no meio daquela fumaça arroxeada. Na cozinha, Jane falou assim: "Bom, André, então é até amanhã, tchau." Eu concordei, virei de costas, mas decidi olhar novamente para ela, e ela estava olhando para mim. Não deu para resistir e nós acabamos nos beijando e isso foi ótimo. E eu pensei: pena que talvez ela não se lembre de nada disso amanhã. Fui para o meu quarto refletindo como era possível que Jane, tão animada, tenha desmaiado assim de sono. Só podia ter sido drogada no champanhe, assim como eu seria se eu tivesse bebido. Será que eles não queriam que eu e Jane presenciássemos nada na festa? Ou será que queriam fazer algo com a gente? Fiquei deitado na minha cama pensando até que do nada a música da festa parou. Havia se passado meia hora apenas que nós havíamos subido. Impossível aquele povo animado todo ter ido embora. Então, um som grave e pesado ficou tocando nas caixas de som. Um som baixo e tétrico, e ao mesmo tempo eu escutei pessoas entoando algum tipo de canção que eu não conseguia entender, mas parecia que entrava em mim. Não sei porquê, mas fiquei preocupado com Jane.
De pijama mesmo, eu abri devagar a porta do meu quarto e saí sem fazer barulho. Parei na copinha dos funcionários, que estava com as luzes apagadas, entrei lá e agachei, e observei se havia alguém no corredor, e sim, estavam Anzo e Kimaris. Eles estavam parados como estátuas. Eu não poderia passar por lá de maneira alguma, então eu teria que voltar para o meu quarto. Porém, Dr. Malfas apareceu, foi até os dois e falou assim: "Vão, já vai começar." Ele falou com muita rispidez e deu uma ordem. Eu não sei como, mas Anzo e Kimaris saíram correndo tão rápido que pareceram que viraram vento. Os dois ao mesmo tempo saíram zunindo. Nunca eu vi nenhum ser humano correr tanto assim e sem fazer barulho. Foi como se eles evaporassem de tão rápido. Malfas foi até um lavabo que tem no corredor, em seguida saiu também da casa. O caminho estava livre. Fui até a sala e dei uma espiada com cuidado para os jardins. Estavam completamente vazios. Eu vi o DJ e algumas pessoas do buffet indo embora por uma portinha de saída de funcionários mesmo. Ou seja, só ficaram realmente os convidados. Então eu subi as escadas lentamente até o quarto de Jane. Levei um susto terrível quando, no andar de cima, uma pessoa veio em minha direção. Era aquela senhora que eu havia buscado no dia em que conheci Jane, aquela moça simples e pobre. Ela estava com o seu bebê no colo. Ela passou por mim olhando para baixo. Eu fiquei parado olhando para ela, congelado. Então, ela passou por mim, parou um pouco antes de descer a escada e disse assim: "Não me julga não, moço. Deus nunca fez nada por mim mesmo." Eu não respondi nada e ela, com o seu bebê no colo, desceu as escadas. Mesmo tendo sido visto, eu não fiquei com medo porque eu pensei que aquela mulher era meio confusa a ponto de não saber nada a respeito do meu papel ali. Foi assim que eu cheguei até o quarto de Jane. Bati 2 vezes na porta e a porta se abriu sozinha porque não estava trancada. Olhei para a cama e Jane não estava. Deduzi que ela tinha ido ao banheiro ou algo assim. Pensei que ela não se incomodaria em me ver, então fechei a porta do quarto e sentei na cama para esperá-la. Passados 5 minutos, eu vi, sobre uma escrivaninha, um notebook aberto e desbloqueado. Sentei e era aquela minha chance de fazer uma pesquisa rápida enquanto esperava a Jane. Comecei rapidinho a buscar sobre alucinógenos e coisas assim, mas me lembrei do blog do homem, daquele que havia sido morto. O homem que tinha sido entalado pelo caranguejo e aparecido na televisão, o homem que estava tentando me alertar. Eu pensei, será que aquele louco tinha alguma informação valiosa em seu blog? Acessei o blog e lá estava, em detalhes, sobre o problemão que eu havia me metido. O blog parecia um pouco exagerado e muito conspiracional, porém citava sobre seitas demoníacas no Brasil, envolvendo celebridades, executivos e religiosos. Havia teoria sobre tudo. Havia uma explicação detalhada sobre rituais de sacrifícios de entes amados para a consagração de projetos e até o encontro de prosperidade financeira por meio da morte de pessoas queridas. Eu li coisas como: para empreendimentos imobiliários prosperarem, emparede o filho de um dos sócios, por livre e espontânea vontade desse sócio, na pedra da fundação do empreendimento. Quanto mais jovem e mais puro, melhor. Se for casto e virgem, melhor ainda. Fiquei enojado, mas tinha mais. Tinha um texto assim: uma vez na liderança, mantenham a pressão financeira, social e política para que os inferiorizados percam o discernimento e coloquem o poder e o dinheiro como autoridades supremas acima de tudo. Cause miséria, dor e tristeza para que a promessa de uma vida melhor seja irrecusável e todos queiram nos servir. Resumidamente, esses ricaços há muito tempo haviam descoberto que a prática de certos rituais a certos príncipes do inferno lhes traria benefícios em vida, uma superioridade e um poder inquestionáveis e que os diferenciaria de todos os demais.
Era necessário se aproximar de um sacerdote estudado e com capacidade de conduzir esses rituais. O sacrifício de entes amados para tais entidades era quase que um cartão de entrada, e a pessoa poderia realizar mais de um sacrifício durante a vida para conquistar novos grandes favores. Era necessário imacular todo o ambiente com restos mortais e dejetos. Quanto mais ligação com cadáveres infantis e corpos em geral, maior alinhamento com seus mestres. Eu estava enojado, ia fechar tudo aquilo, mas vi algo interessante que dizia assim: dependendo do grau do sacerdote, ele consegue invocar servos para o trabalho. Esses servos o acompanharão e o seguirão sempre. São invencíveis porque são demônios. Utilizam o símbolo principal do príncipe adorado e só podem ser bloqueados pelo contraselo. Então havia uma lista, uma tabela de centenas de selos e ao lado os contrasselos. Rolando a tela, eu vi o selo que era comum naquela casa, o símbolo presente em vários lugares, até na pele da cozinheira Quimaris. O contrasselo que estava ao lado era um outro desenho, diferente. Eu simplesmente copiei aquilo em um papel, copiei bem detalhado mesmo. Um papel que havia na mesa de Jane e um lápis serviram para que eu colocasse sobre a tela e traçasse o símbolo igualzinho. Desconfiei que aquilo poderia me ajudar de alguma maneira em algum dia, se tudo aquilo fosse real. Estava difícil navegar no notebook de Jane, que abria a cada minuto janelas e janelas e spams de compra de eletrônicos. A cada minuto, ofertas irrecusáveis e entregas imediatas dos produtos mais legais eletrônicos eram oferecidos e atrapalhavam a minha pesquisa. Continuei mexendo no computador por cerca de 10 minutos, tendo mais ideias arriscadas, até que ouvi passos vindo no corredor. Rapidamente fechei as janelas e o notebook. Não deu tempo de limpar o histórico. Pulei para baixo da cama. Minutos depois, 2 pessoas entraram e elas falaram assim: vai, coloca ela aí na cama. A outra falou: precisa cobrir? Não, só coloca e vamos voltar que já vai recomeçar. Por que pegamos essa parte chata de ter que trazer essa menina para a cama? Cala a boca e vamos voltar. Então as 2 pessoas saíram do quarto. Eu rolei para o lado e fiquei em pé. Eles haviam trazido Jane. Isso mesmo, e haviam colocado ela desacordada na cama. Ela estava com outra roupa, era uma espécie de camisola, e estava desmaiada, dormindo fundo e quase roncando, mas estava bem. Tinha uns desenhos feitos com cinzas na testa e na bochecha dela. Provavelmente os desenhos sairiam durante a noite ao rolar dos travesseiros, e ela continuaria linda e sem saber o que tinha acontecido com ela. Eu pensei em acordá-la, mas não adiantaria. Então, apenas limpei os desenhos de sua pele e decidi voltar para o meu quarto. Quando estava descendo as escadas, resolvi olhar para o jardim novamente e notei que estava tudo escuro. Havia uma luz arroxeada vindo de perto da piscina. Deduzi que todos estavam no templo e eu poderia pelo menos dar uma corrida rápida até o quintal. Fui, mas antes peguei uma vassoura tipo ancinho que estava encostada perto de uma mangueira e era para ser usada para limpar o jardim das folhas. Segui devagar com esse ancinho na mão para me defender. Quando dobrei a lateral da casa, eu vi algo que ninguém jamais acreditou que eu tenha visto na minha vida. Era uma daquelas plantas roxas. Ela estava bem do tamanho de uma banheira, enorme, bem larga, como se fosse uma grande alcachofra. Seria talvez a maior alcachofra do universo. Essa enorme flor roxa, planta, sei lá, estava enraizada, grudada no chão, e no meio dela havia uma pessoa. Isso mesmo, essa pessoa estava fundida com a planta, grudada, saindo do meio dessa planta. E adivinha quem era? Era aquela senhora idosa que tinha apertado minhas bochechas no aeroporto, a mesma senhora que havia me visto conversando com o homem e a mulher no café ao lado da concessionária.
Ela estava lá, grudada na planta, com os olhos brancos, balançando o corpo de um lado para o outro. Ela não me viu. Fiquei com nojo e deixei ela lá. De longe, notei que a porta que descia para o templo estava aberta. Óbvio, eu não teria coragem de ir até lá, mas decidi pelo menos me aproximar lentamente. De dentro, um ar muito quente saía, como se houvesse uma forte respiração. O ar saía e parava, saía e parava. Era quente e tinha o odor horrível, como se aquele buraco de terra respirasse. De lá saía um som de cantoria horrível, uma cantoria disforme, deformada. Eu agachei e notei que lá dentro a porta vermelha estava aberta e eu vi partes de corpos nus se acariciando em meio às correntes e velas, como uma orgia demoníaca, provavelmente. A noite já tinha sido muito emocionante e era hora de voltar para o meu quarto e rezar para que tudo isso tivesse sido uma alucinação. Quando eu me virei para voltar, notei que a velha presa na alcachofra, vamos dizer assim, não estava mais do lado da piscina. Eu não acreditei. Olhei bem para a direção da piscina e não havia nem sinal dela. Quando eu virei de costas, ela estava atrás de mim. E ela esticou os braços e apertou a minha bochecha. E falou assim: "Que garoto lindo, que garoto bonito." Ela estava com os olhos brancos, a pele toda enrugada, estava nua, colada dentro daquela planta. E para piorar, da sua boca escorria uma baba roxa e verde. Ela estava apertando minha bochecha com muita força. Eu não tive escolha. Peguei o ancinho e bati com tudo no braço dela. Quando eu bati, a ferramenta ficou presa no braço dela. Eu puxei novamente e ela me soltou, mas ela não sentiu dor. Ficou rindo de uma maneira estranha e assustadora, uma risada fina que parecia estar ao contrário. E ela ficou lá gargalhando enquanto babava aquele sangue roxo e verde. Eu larguei o ancinho no chão e voltei correndo para o meu quarto. No meu quarto, meu coração estava disparado, eu não sabia o que fazer. Eu estava na dúvida até se iriam me buscar, se viriam me pegar para que eu explicasse o que eu tinha feito com a velha deles, não sei. Foi aí que eu notei na parede lateral recém-pintada do quarto que eu estava, no canto inferior, perto do rodapé, um pequeno volume saltado na parede, um calombo. Eu acendi a luz e fui olhar. Era um calombo mesmo, redondo, saindo da parede. Peguei uma chave e raspei o reboco da parede. E tive certeza. Aquele calombo era a ponta de um osso. Isso mesmo, havia ossos em todas as paredes, provavelmente. Eu estava vivendo entre ossos de pessoas mortas. No dia seguinte eu levantei no mesmo horário de sempre, fingi que nada tinha acontecido. Comprei o detox do Dr. Malfas, mas eu nem precisei buscar a secretária Bia, ela havia dormido na casa. A casa já estava completamente arrumada, parece que nem tinha acontecido nada na noite anterior. Provavelmente Kimaris e Anzo, os servos demônios do Dr. Malfas, pois era isso que eles deviam ser, haviam limpado e arrumado tudo. A casa estava aparentemente normal. Quando eu entreguei o suco ao Dr. Malfas, ele falou assim para mim: "André, a família e eu iremos viajar pelos próximos 3 dias. Você pode ficar aqui ou ir para a sua casa, está bem? Só não pode fazer festas ou trazer estranhos para cá. E não pode ficar rodando pelos cômodos. O que prefere?" Eu falei: "Vou combinar com a secretária Bia." Eu não conseguia disfarçar, eu estava com raiva e medo. Eles pareciam saber que eu sabia. Então, pensei em fugir de vez, sumir. O Dr. Malfas me disse assim: "Ok, garoto, combine com a Bia. Só decida sempre com sabedoria e lembre-se que o verdadeiro poder vem dos intestinos." Então, me deu 3 tapinhas no ombro e foi resolver suas coisas. Fiquei pensando o dia inteiro sobre a possibilidade deles me matarem. Ou pior,
deles sacrificarem Jane. Era óbvio demais que eles iam fazer isso. Ela era parente da patroa, era virgem e tinha sido pintada durante o ritual da noite anterior com cinzas. Provavelmente isso era um sinal de que ela seria sacrificada como um ente querido da patroa para presentear algum príncipe, algum servo de um príncipe, de um demônio, sei lá o que, para ela conseguir alguma coisa. Não seria justo eu fugir e deixar Jane lá para ser prejudicada. Nesse instante encontrei a secretária Bia e falei para ela: o Dr. Malfas falou que vocês vão viajar e é para eu ficar sozinho aqui com Quimaris e Anzo, é isso? Bia respondeu: negativo. Quimaris e Anzo irão conosco. A casa vai ficar completamente vazia. Eles sempre estão juntos do Dr. Malfas, não sei se você já notou. Enfim, é melhor que você fique com os seus tios, tá bom? E eu respondi: mas é que eu fiz umas encomendas que chegarão amanhã. Então Bia pensou um pouco e falou: está bem, pode ficar aqui amanhã apenas para receber suas encomendas. Depois retorne para sua casa e espere eu te ligar. Eu concordei, ainda assim eu temia por Jane. Fui falar com ela. A garota estava com uma espécie de ressaca moral, quase nem queria olhar na minha cara de vergonha. E eu falei assim: Jane, você vai viajar com eles? Ela falou: vou, mas eu voltarei antes porque parece que eles vão visitar um templo aí e não é para eu ir. Você me pega no aeroporto? Eu me espantei com o pedido e falei: olha, não estou sabendo de nada não, a secretária Bia não me disse. E Jane respondeu: eles vão me dar dinheiro para o táxi, mas a gente pode improvisar, você me pega, que tal? Eu concordei. Naquele dia, nada demais aconteceu, exceto duas coisas. A pele do meu ombro, onde Dr. Malfas tinha dado seus 3 tapinhas amistosos, começou a coçar e a nascer bolhas. O segundo ponto interessante é que, do nada, uma hora que eu estava na copinha, bebendo água, me servindo de café, Quimaris se aproximou e de repente teve um mal súbito, largou a bandeja e saiu correndo. Eu não entendi o que tinha acontecido com ela, mas mais tarde eu notei estranhamente que no meu bolso estava o contrassímbolo, o contrasselo. Será que tinha alguma coisa a ver? Bom, eles foram viajar e eu aproveitei o primeiro dia de solidão para investigar a casa. Mexi em tudo. Aproveitei também para pegar tudo que era meu na casa, tudo que tinha o meu DNA ou documentos. Peguei meus papéis, minhas roupas e tudo que podia trazer um fio de cabelo meu. Eu sabia que só isso já ajudaria o Dr. Malfas a me prejudicar. Deduzi que eu poderia partir se conseguisse deixar a casa completamente sem marcas minhas, afinal, o homem só foi prejudicado por perder um fio de cabelo no carro. Limpei os carros em detalhes, deixei tudo neutralizado. No segundo dia, já não era mais para eu estar lá, eu continuei mexendo na casa. Não havia provas de nada, não havia como ligá-los a nada prejudicial. No terceiro dia, decidi explorar melhor o templo. Consegui entrar e olhar tudo em detalhes. Era um lugar maligno, dava para sentir. O símbolo estava presente em todos os lugares, havia um altar com correntes, cadeiras, cortinas. Era como andar em um cenário de filme de terror de culto satânico mesmo. De repente ouvi alguém me chamando no jardim, uma voz feminina. Estranhei e subi apavorado. Era Jane. Ela me viu saindo. Ela falou: o que faz aí? O que tem aí? Nunca me deixaram entrar. Eu respondi para ela que não era nada e devolvi a pergunta. O que você faz aqui? Não era para eu te buscar no aeroporto mais tarde? Ela riu e disse: te enganei. Vim antes para fazer uma surpresa. Eu adorei. Conversamos bastante, pegamos piscina. Foi ótimo. Os tios dela voltariam só no dia seguinte, poderíamos aproveitar muito. Em dado momento, Jane propôs: vou cozinhar. E olha, ela fez um prato delicioso. Eu nunca tinha comido um cozido tão bom. Bebemos vinho, mas eu me assegurei de tomarmos um vinho de uma garrafa nova que eu mesmo havia comprado para a família recentemente. Uma garrafa que não tinha como ter sido mexida pelo Dr. Malfas. Eu ainda estava de sunga de banho e Jane de biquíni. Fui para o meu quarto para pegar uma toalha e quando voltei para a cozinha não encontrei Jane. Chamei por ela em todo canto, até que eu deduzi o pior.
Ela tinha descido até o templo para matar a própria curiosidade. Corri até lá e eu estava certo. Jane estava lá, assustadíssima, olhando tudo. Ela falou assim: André, o que é isso? Que lugar horrível é esse? Eu me aproximei dela e falei: fique tranquila, é coisa dos seus tios. Não se assuste, eu preciso te falar uma coisa importante que talvez salve a sua vida. Seus tios são satanistas e eu acho que eles estão planejando o pior. Jane estava parada bem no meio do templo, em cima de um círculo, e eu a abracei. Não sei explicar, mas o cheiro dela, o calor de seu corpo ainda molhado e tudo mais, mexeram demais comigo de um jeito inesperado. Ela, talvez pelo medo daquele lugar bizarro e por eu estar lá protegendo-a, me abraçou forte e nós nos beijamos de novo. E esse beijo puxou outro beijo e tudo foi esquentando. Deitamos no chão. Não sei dizer o motivo, mas eu e Jane nos amamos naquele exato momento. Foi lindo, gostoso e intenso. Eu fui o primeiro homem dela. Quando acabamos, ficamos lá deitados no chão, confusos se deveríamos ter medo ou estarmos felizes. Então Jane gritou: o que é aquilo? Eu sentei no chão e perguntei: aquilo o quê? Ela falou: aquilo, veja. Realmente havia algo no templo. Seres nas sombras. Estavam rindo nas trevas e nos observando. Cochichavam entre si, sussurravam para nós e tentavam se aproximar. Eu me levantei, fiquei em pé e gritei para os bichos nos deixarem, mas eles riam, sumiam e voltavam. Ficavam me provocando, se aproximando e se afastando. Jane estava apavorada. Então a porta do templo se abriu e entraram a patroa, o patrão e o Dr. Malfas. O doutor gritou uma palavra em um idioma desconhecido e aquelas criaturas das sombras gritaram de medo e foram embora. Eu e Jane estávamos em pé, nus, abraçados no meio do templo. Eu não consegui falar nada. A patroa se aproximou, pegou Jane pelo pulso e puxou. Ela gritou de dor e eu falei: solta ela! A patroa disse: soltar? Temos planos para ela, planos grandes. Eu respondi: ela não pode ser sacrificada, ela não é virgem mais. Dr. Malfas pegou o biquíni no chão e deu para Jane vestir. Então apontou a sunga para que eu me vestisse. E o patrão, com a sua arrogância, falou assim: ela não precisa ser virgem, ela precisa apenas deixar de ser virgem aqui, no nosso santuário sagrado. Muito obrigado, André. Jane perguntou: o que é isso, tia? E o Dr. Malfas falou: Jane, você está bem, querida? Está fraca? Vocês se alimentaram? Eu olhei para Jane e ela estava desesperada e eu falei: vocês não vão matá-la. Então Malfas falou: aposto que vocês comeram aquele picadinho que eu deixei para vocês, não foi, Jane? Foi o conselho que eu dei, não foi, Jane? Como que eu disse? Caso você volte para casa e fique com fome, vou deixar um picadinho para você de carne delicioso na geladeira. Não foi isso? Nesse momento eu coloquei a minha mão na boca, assustado. Então uma forte dor de barriga me fez agachar no chão e o Dr. Malfas falou: vocês acham que o desejo que vocês sentiram um pelo outro foi natural? O doutor veio até mim, puxou meu cabelo para que eu olhasse para cima e falou assim: adivinhe qual foi o ingrediente principal do picadinho. Vou te dar uma dica com uma frase. Então ele fez uma voz fina e falou: não me julga não, moço. Deus nunca fez nada por mim mesmo. Eu gritei de desespero. Eles levaram Jane embora e eu fiquei lá no templo ajoelhado, forçando um vômito que nunca veio. Quando eu saí do templo me arrastando, minhas roupas e as minhas coisas estavam lá jogadas no quintal para eu recolher. Na verdade, não havia mais muita coisa, que eu já tinha tirado tudo da casa. E quando eu me vesti e peguei tudo, notei que não faltava nada. Saí. Voltei para a casa dos meus tios. As bolhas no meu ombro foram evoluindo e ficaram em carne viva. A dor ficou absurda. Eu voltei todos os dias para a rua da casa dos meus ex-patrões. Eu ficava do outro lado da rua, escondido atrás de uma árvore, olhando o meu celular. Eles contrataram outro motorista
Meu tio entrou em coma misterioso e a minha tia desenvolveu um estranho câncer na bacia. Problemas financeiros foram se seguindo. Eu perdi todo o meu dinheiro e meus tios também, mas eu nunca deixei de ir todos os dias na rua da casa dos meus ex-patrões e sempre eu ficava escondido atrás da árvore com o meu celular na mão. Até que um dia tive coragem e toquei a campainha. Anzo atendeu e eu pedi para falar com os meus ex-patrões. Bia e a patroa me receberam na sala. Estavam com aquela cara cínica e eu falei para elas: quero voltar, preciso estar com vocês, quero voltar a ter dinheiro, quero me curar dessa tranqueira que nasceu no meu ombro, o que eu preciso fazer? Nenhuma das duas respondeu, apenas riram. Nesse instante, o Dr. Malfas apareceu de uma porta e falou assim: Oi, André, nós já facilitamos isso para você. Você tem seu tio e a sua tia. Escolha qual deles será seu sacrifício e o outro vai se curar imediatamente. E o seu ombro também, mas isso vai ser só o começo. E eu perguntei: tá, mas e a Jane? E o Dr. Malfas respondeu: que bom que você perguntou. Você chegou bem a tempo. O ritual da Jane será amanhã na primeira hora e você pode até acompanhar se quiser.